tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso 25º encontro no ciclo de estudos espíritas Abrigo Jesus. Vamos realmente àquilo que nos interessa, dar prosseguimento ao encontro. Para isso, primeiramente, buscando o amparo do alto, nós vamos pedir ao nosso irmão Márcio que faça a prece inicial. Deus nosso Pai, Senhor da vida, Jesus nosso Mestre, benfeitores da vida maior. Novamente aqui nos posicionamos, após um ano, com o objetivo, Senhor, de trabalhar os nossos corações ante os valores da vida maior. O Evangelho, a luz da doutrina espírita. Que do mais alto as luzes possam vir até o nosso coração, proporcionando no Senhor aquela percepção clara, objetiva, ampla, dos valores aqui trabalhados pelos nossos irmãos, que terão a tarefa de nos esclarecer, Senhor, daqueles pontos que o Evangelho nos traz, a partir das aberturas da doutrina espírita. Que possamos nos manter atentos a esse movimento, que a espiritualidade possa não só nos auxiliar, mas também conduzir, direcionar as vibrações aqui trabalhadas no amor e da fraternidade, em favor de inúmeros corações que sofrem, que padecem no mundo espiritual, no próprio plano físico, e que nesses momentos, Senhor, do carnaval, ficam como que perdidos, sem saber qual caminho, qual direção tomar com segurança. Que a tua luz se faça presente, que esse encontro, mais uma vez, possa ser luz para todos nós, naquele movimento fecundo do Espírito, na assimilação do amor, da verdade, da fraternidade, que enriquece os nossos corações, nos proporcionando paz, harmonia e equilíbrio. Agradecemos a Ti pela oportunidade e que a Tua luz possa coroar o trabalho, iluminando o coração de todos nós. Que assim seja. Nesse encontro, estaremos trabalhando aqui com o tema principal, o mundo em transição. E nessa primeira hora, haveria uma inversão aqui com o Vinícius, mas o Vinícius não chegou ainda. Então vai ser com o Wagner mesmo, né, Wagner? Ordem natural. Então, no primeiro tema do dia e do encontro, nós vamos ter o Wagner Gomes falando para nós do início de uma nova era. A luz no mundo em expressões de amor e justiça, o verbo de luz e de amor, cheio de graça e de verdade, a edificação cristã, eterna mensagem do céu. É com Wagner, vamos passar para ele. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma alegria imensa participar de mais uma jornada no período de carnaval, que o Abrigo Jesus leva a efeito há muitos anos, nesta versão, focando novamente, com outros ângulos, a transição do mundo. E antes que tudo, nós queremos saudar os pioneiros que estabeleceram esses momentos de reflexão e aprendizado, de troca vibratória, de amor fraterno. Dentre eles, o sempre querido e lembrado Honório Abreu. O nosso querido Kleber Varandas, idealista, e tantos outros irmãos que não citamos o nome, mas carregamos sua memória no coração. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo de número 2 ao de número 6, algo muito peculiar, pertinente a João o Batista, o primo de Jesus. Diz o texto: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. Todos nós vivemos na atualidade as incertezas naturais de um plano material constituído para ser um laboratório de forças espirituais, para princípios e seres que se conjugam dentro de uma harmonia cósmica, para desvelarem de si potências que dormem. Os princípios são encontrados nas instâncias da natureza, na pedra onde ele dorme, na planta onde ele sonha, no animal em que se movimenta. E os seres estão nos homens, que operam pela perspectiva da inteligência dentro da base da mentossíntese. Nossa vida é toda ela formalizada graças à mente, que foi uma exteriorização do poder essencial do princípio que Deus criou e se converte em ser no tempo, depois de acalentado pelas instâncias da natureza. A cripta mental é, na verdade, o grande arcabouço que nos interessa no plano dos estudos, porque dentro dessa estrutura que expressa o espírito, com toda a sua conjugação, com todos os seus valores, com toda a sua herança, é a mente que vai determinar o tipo de vida, o modus operandi, as perspectivas espirituais da criatura. Educar a mente a lidar com os valores da mente significa, acima de tudo, trabalhar as causas e não ser escravo dos efeitos. O mundo material parece uma realidade, mas a matéria não é real. Ela, na verdade, se organiza segundo o poder do Espírito para formalizar ou codificar aquilo que ele, Espírito, sonha e emana da própria vontade. Portanto, ela é mutável. E nunca será estável, assegurando, como se pensa ordinariamente, aquilo que se deseja. Todos nós temos vivido dentro de equívocos. Emmanuel, com sua sabedoria proverbial, define que na nossa faixa evolutiva, a ilusão salteia a inteligência. E para a gente compreender a afirmativa do benfeitor, nós temos que lançar a mão de um histórico espiritual que a doutrina espírita nos prodigaliza, a mãos cheias, num momento muito peculiar da humanidade, que já é o período de transição. Transição não significa destruição. Transição significa mudança, transformação. E a transformação incomoda. Incomoda todos aqueles que, atados, afivelados, amarrados, presos aos seus guetos, aos seus ambientes de preferência, aos seus temas eleitos, são obrigados a se movimentar em outras órbitas. Quando nós começamos a esquadrinhar essa ilusão que salteia a inteligência, nós vamos perceber, pelas comunicações dos espíritos exaradas na primeira obra que inaugurou a doutrina na face da Terra, o Livro dos Espíritos, que nós estamos dando para a matéria e para as formas transitórias aquilo que deveríamos dar para o espírito, ou ao Criador que criou os espíritos. E nós nos equivocamos, porque nós estamos criando sistemas que são ilhas, que formam arquipélagos. Nós temos diversos expoentes desde a mais antiga civilização que influenciou o nosso hoje, e vamos perceber que existiam tendências filosóficas, interpretações religiosas ou de natureza moral dentro de um plano de filosofia, porque a filosofia fez nascer tudo porque começamos a pensar.
Adão dá nome às coisas, mas ele dá segundo a sua ótica. E é preciso que a gente entenda que o que está escrito sob a ótica daquele tempo se modifica num tempo futuro. E nós continuamos presos aos guetos. As coisas são intocadas. Nós temos um mundo governado por mentes tomadas pela usura, pela cupidez, pelo interesse pessoal. E aí nós temos indústrias bélicas que se movimentam através de diversos setores da sociedade. Criam modismos, estabelecem crenças, como as religiões. Os modelos econômicos usam a mesma tática das religiões para granjear adeptos e oferir vantagens. O sistema é o mesmo. Mas isso é um processo de despertamento. Por isso, nem todo mundo tem acesso ou consegue conceber isso. Os mais lúcidos geralmente ficam alienados, porque ele não fala a língua da maioria que ainda está presa ao próprio gueto, ao próprio sistema, porque é a praxe. Nós temos vivido muitos guetos, nós temos vivido muitos sistemas, mas o alto respeita, porque, como dizem os espíritos, Deus não usa violência, usa o tempo. O tempo é o grande talento oculto que nos beneficia. Pressa para quê? A obra tem que ser impecável. E o tempo é o direito da criatura, porque é a concessão do Criador. Nossos movimentos espiritualistas, notadamente o espírita, ele vem tentando se afirmar no tempo. Mas nesse momento de grandes transformações, e quando a gente diz grandes transformações, porque nós passamos por várias épocas de ignorância, começando pela primitividade, depois de criação de sistemas, de interpretação da lei de forma errônea, depois criamos em cima disso para oferir vantagens, nos acomodamos, até costumamos gostar de determinadas linhas. Nós temos gente que gosta de crueldade, se comprasse, tem prazer. É quase um orgasmo para determinadas criaturas. Não duvidem de que isso ocorre para os chamados dragões, para os chamados líderes de trevas, os que conhecem e dominam técnicas, mas não se converteram pelo sentimento. Nós vamos encontrar criaturas humanas num período de miscigenação, globalização. O que a gente vai entender de uma transição? É a hora do mix. É mistura de tudo. Não é hora disso, daquilo. Quando se departamentaliza, se programa e se projeta do alto para a terra, que esse país vai trabalhar essa área, esse país vai trabalhar essa. Isso é num tempo em que a energia espiritual domina, organiza e mantém. Por que no Apocalipse se escreve que o dragão foi preso por 1000 anos? E chegou a hora de soltá-lo? Porque nós vamos entender que tem hora para cada coisa. Quando a gente observa um ambiente religioso mais tradicionalista e bastante materialista, porque trabalha os bens da terra e não os do céu, e ele formata a mente das pessoas, uniformizando, nós estamos vendo um grande benefício para muitas almas que sequer conseguem se firmar num princípio. Quem olha e fala assim, está tudo errado. Não, está certo. Nós vamos observar esses ambientes condicionando mentes que são incapazes de autogerência. No movimento espírita, nós vemos muita gente nas casas acreditando e dando mais poder para o obsessor do que para Deus. Copiando igrejas que trabalham o demônio e não o Criador. E nós observamos que é o que elas precisam, de momento. Até que questionem, até que achem aquilo meio exagerado e comecem a buscar fontes mais dadivosas de informação e de experimentação.
Quando nós falamos de doutrina espírita, nós estamos falando do conteúdo que veio do alto para nós. Quando nós falamos de movimento, nós estamos falando dos homens e mulheres. O movimento é sofrível. A doutrina é impecável. Quando Jesus anuncia a cura de todos os males, dando para João não uma informação filosófica, mas o testemunho de vida, nós começamos a entender que uma nova era se esboça. Como disse Gabriel Delan para André Luiz, num período em que o Chico e o Valdo viajaram pelos Estados Unidos e Europa. Aqui nos Estados Unidos, o irmão X entrevistou Mary Moore. Na Europa, André Luiz entrevistou Gabriel Delane, que foi um dos braços de sustentação da obra kardeciana. E ele vai responder sobre o futuro do movimento espírita. E ele diz, vai ser de coração a coração, de consciência a consciência. Não vai ser institucionalizado. Isso está no livro Entre Irmãos de Outras Terras, publicação da FEB. Ele deu a resposta. Porque no momento em que nós vemos desativar a crença em sistemas políticos, religiosos, sociais, econômicos, e aí vai, nós vamos ver que eles perdem o poder de conter e de dirigir sem que qualquer pessoa possa questionar nada. Nós observamos mecanismos diferenciados de abordar a própria medicina. Outro dia nós ouvimos uma ponderação de um médico reconhecido dizendo: não podemos, com 140, 150 anos de uma medicina alopática, desconhecer 5.000 anos de uma medicina prática que vem desde as mais antigas civilizações, como a chinesa, como a hindu e assim outras. Não se pode desconhecer isso. Nós temos que refundir as possibilidades. Os espíritos, quando trouxeram a primeira obra da doutrina espírita, eles não desmontaram nada do que foi grande ganho do passado. Eles pegaram a essência das coisas que foram trabalhadas e apresentaram sem sistema, porque apresentaram seiva, apresentaram sabedoria, apresentaram princípios. Princípio é vida. Semente guarda a vida. E nós temos os princípios espíritas, que estão sendo trabalhados desde antes da própria codificação, atestados por metodologia, por investigações, por elaborações, por experimentações, por observações, e eles se alteiam. Tanto é que eles são universais. O período de transição é um período universalista por natureza. Nós estamos falando de natureza mesmo. É da transição a peculiaridade universalista. Não tem uma visão só. Muitas visões se confrontando. E não poderia ser diferente. A Terra de hoje, ela contém espíritos de alta envergadura, como contém espíritos de alta periculosidade, completamente embrutecidos ou completamente viciados. Encontramos essa dinâmica no plano social. Os homens são influenciados pelo alto e pelas zonas inferiores. Há uma pressão de cima e uma pressão de baixo. A de cima é suave, é um sopro. Como o livro Gênesis sempre sugere. E veio a voz de Deus pela viração do dia. É um sopro. O Espírito sopra onde quer. A sugestão que vem de baixo é pesada, constrangedora. Ela impõe. Nós estamos vivendo intensivamente esse momento. Porque é hora de inventário da alma, bodes e ovelhas.
a sarça ou o bom grão? Nós vamos ver o inventário. Para quê? Porque isso é análise. Não é só alimentar, tem que digerir, tem que ruminar. O movimento espiritual do mundo é um movimento de ruminação. Não tem nada novo. Descobrir uma coisa, descobriu nada, já estava. Lá no passado já tinha. A climatologia hoje descobriu o buraco de ozônio, nada. Isso é fantasia interpretativa. Falta muito de ciência e tem muito de interesse econômico nisso tudo. Os grandes cientistas não se abalam com esse mercado que precisa do marketing para se impor. As coisas mais simples são as que respondem às almas. Mas nós gostamos da complexidade para nos sentir alguma coisa. Então, é do processo evolutivo que a criatura complique tudo. Porque ela vai abrindo janelas no campo mental, para depois ir fechando janela e ir para a essência. As religiões e as filosofias passearam na história da humanidade, até chegar ao Consolador, que é uma filosofia científica, uma ciência filosófica, como dizia o Honório, e apresentou a síntese para a humanidade, aquilo que realmente é importante. Será que a pessoa no centro pode pendurar um quadro? Isso é do gosto dela. Se ela gostar, sentir bem, tivesse a manifestação, vamos dizer, de idolatria, põe lá do Chico, põe lá de Emmanuel, põe lá de Joana, põe lá do Honório. Vai do gosto dela. O centro não vai deixar de prestar serviço por causa disso. Será que o preto velho pode manifestar lá na reunião mediúnica? O preto velho, o branco velho, o amarelo velho, tanto faz. Eles vão com a peculiaridade que eles têm, é da evolução deles. E não tem que ser truculento. Esse filtro que Jesus falou que com o mosquito e deixa uma trave na nossa vida, isso é bobagem. Isso é bobagem. A gente tem que ver o conteúdo de amor e de sabedoria que está circulando ali. É isso que importa. Porque para os espíritos, qualquer forma é forma. Uma pessoa que ama, não importa se pai, mãe, amigo, amante, não está preocupado com o corpo do outro, não. Está preocupado com a essência dele. Ele ama aquela pessoa. Não importa se está torto, se está bonito, se tem sexo dito normal, porque o homem é que catalogou isso. E o homem é o que mesmo? Relativo. O absoluto é Deus. A espiritualidade fica silenciosa. Enquanto nós nos debatemos aqui no plano social, a gente já falou isso aqui outro dia, um companheiro nosso lá do Rio de Janeiro, de Petrópolis, escreveu assim: o Brasil, coração do mundo, por causa dos problemas políticos do Brasil. Aquele livro do Brasil foi uma diarreia do Humberto Campos. A gente achou até, falei assim, é o direito dele. Que Brasil, coração do mundo, com essa zorra que virou? Não é? Aí a gente olha e fala assim, mas está tudo certo, isso aqui é palco de humildade, para um monte de espírito comprometido poder acertar o caminho. Não tem que enaltecer país, não. Forma. O Brasil não é mais importante que a Inglaterra, nem a França, nem a Alemanha. São pedaços de terra em que almas se agrupam. Seria o mesmo que eu dizer que o Abrigo Jesus é mais importante que a União Espírita Mineira, que é mais importante do que o Centro Oriente, que o Grupo Emmanuel. Que bobagem! São paredes. O que circula lá dentro é que é importante. A transição está mostrando que tem claridade nova. Dentro de um processo ancestral de violência, de criminalidade, de corrupção. Nada é novo. Chico perguntou para Emmanuel, Emmanuel, quem é o criminoso? Qualquer um de nós é descoberto. O que é descoberto? Na hora da fragilidade, na hora de uma prova,
na hora de uma tormenta, acuado. Tem um ditado aqui de um escritor mineiro: gato acuado pula no pescoço. E é verdade. Qualquer um de nós. No Boa Nova, Jesus explica para os discípulos: o homem é mais frágil do que perverso. E nós vamos analisar o assunto. A maldade, a violência, a corrupção é um vício que nós acalentamos no tempo. Que é erradicado quando alguém faz uma parede moral. Moral. Jesus falou das curas, falou dos pobres, a quem o Evangelho é anunciado. Há transição no mundo quando o valor espiritual determina o novo padrão da criatura. O homem velho só cede quando o novo ganha pujança. Porque há uma transferência, a vitalidade que se dava para o velho, arcaico, no plano do saudosismo, começamos a investir no novo. A gente nota que julgamos as pessoas pelas roupas, pela condição social. Então, às vezes, vem um menino dentro daquele padrão que caracteriza um drogadito, uma pessoa excluída socialmente, e aí todo mundo começa a ter medo, receio, olha para ele assim, estranho. Mas se a gente vibrar amor, muda. Vibrar consciência e pensar. O espírita trabalha muito inserção das pessoas. O espírita vai lá na favela, o espírita vai no menininho que falta leite para ele, no velhinho que não tem. O espírita trabalha inserção. Isso não nos faz melhores, nos faz cidadãos conscientes e filhos de Deus. Isso não é privilégio. Isso é o plano natural, isso é a lei natural. A gente acha que é o supra-sumo fazer isso, porque o mundo está todo estranho. Não. Isso é o equilíbrio. Isso é o plano natural. Então, nós costumamos, de novo, criar um sistema. É bom que se diga isso. Porque para Jesus, o camarada vai passar pela porta estreita. Ele nunca iludiu ninguém. Porta estreita é a porta da disciplina, da contenção, em que nós vamos muitas vezes ter que exercitar, dar mais do que recebe. E se a gente for analisar isso pelo prisma da lei, aquele que já usou muito tem que doar muito, porque ele já foi pesado para muita gente. Então hoje a pessoa fala assim: não estou aguentando, de tanta gente pendurada. Aí os espirituais falam assim: ué, mas isso não é nada ainda? Está começando? Já está cansado? Você pendurou tanta gente para chegar até aqui. O que você consumiu da terra em recursos naturais, fora no ambiente do interrelacionamento sociológico, meu Deus, quanta gente teve que te aturar? No poder, fora do poder, até como escravo, você era tão danado. Não é interessante? É uma visão abrangente que o Espiritismo nos proporciona. Kardec trabalhou isso, e foi publicado Obras Póstumas, em que ele fala um estudo do egoísmo e do orgulho, suas causas, suas consequências, os meios de combatê-lo. É um estudo extraordinário, em que ele nos ajuda a nos situar o que tem à frente, o que tem atrás, o que tem acima, o que tem abaixo. Aí a gente percebe que nós estamos num plano de relatividade. A gente não é paupérrimo, não está começando, mas também não está lá no final. A gente não está à frente, mas também não está atrás. Então nós começamos a relativizar tudo. Isso é muito importante para combater o egoísmo e o orgulho. Quando a gente tem visão de conjunto, tudo muda. E esse é o projeto. Esse anúncio de Jesus, respondendo a João, ele traz uma conotação muito especial. Porque ele diz assim: um novo tempo começou, João. Porque o João quis dizer. O João era a culminância do processo da justiça. Na verdade, ele era o precursor. Por quê? Sabe aquela planta no estudo de evolução
que está lá na intimidade, eu estou falando planta, mas eu estou incorrendo num erro. Aquele elemento da natureza que está lá no fundo do mar e que os pesquisadores ficam assim, é pedra ou é planta? É planta ou é pedra? É o elemento de transição? O João era isso. Por isso Jesus valorizou João. Em termos de culminância na justiça, de tomar por assalto o plano divino, o reino dos céus, o João deu um show. Precursor. Agora, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E é natural que seja, porque a linha de amor, quem concorre com ela? A linha da unigenitura, que é a linha do amor. Todo mundo que entra no amor, comunga. Então, fica assim, que espírito que é mais elevado, que entende mais as coisas? O Emmanuel, Bezerra, como é que é? Eu falei assim, todos eles. Eles estão na mesma faixa de amor. Para eles, tanto faz nome. Não tem importância. Para o homem é sistemático. Então, a gente tem que enquadrar, né? E julgar. Isso é do homem. Mas isso é pobre. O que é de Deus é rico. Para todo lado. Os espíritos usaram a mão do Chico, criança, para escrever que o grão de areia, ninguém deve escarnecer dele, porque ele é uma diminuta estrela refletindo a grandeza do sol. Um grão de areia. O Chico começou dando um recado, ainda sem ter consciência do que ia fazer. Vocês entenderam? Então, a criatura, por mais abjeta, ela está num plano de equívoco. A mente está oclusa, porque é o espelho da vida, como diz Emmanuel. A mente é o espelho da vida. É questão de ajuste. É questão de ajuste. Nós não somos o sol da evolução. Aí nós precisamos refletir esse sol. Senão não tem orientação. Não tem orientação. O carro precisa de quem dirige. A inteligência de quem dirige. Do que ele seja. Ainda que seja um computador de bordo que retrata a inteligência do homem dentro das leis que são formalizadas. Mas está ali codificado. Expressão de inteligência. E o plano evolutivo está disso de nós. Então, esse texto aqui, ele diz para João assim, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos. Vocês estão pensando nas pessoas doentes, né? Não, somos nós. Cego de entendimento. Surdo para os recados que nos chegam, as vozes que vêm pelo vento. E a voz de Deus passava pela viração do dia. A gente ouve? Não ouve. É surdo. Cheio de chaga. São os vícios morais. É o leproso. Então a gente começa a pensar, meus caminhos são tortuosos. Eu sou manco, eu sou coxo. Endireita. Endireita. Corrige excessos. A transição é o momento de identificação do todo, de modo universalista. O cristão vai ter que entender o muçulmano vai ser obrigado a entender o cristão. A igreja protestante vai ter que entender a católica vai ter que entender a protestante. Agora, como é que eles vão fazer isso? Indo para a essência e deixando a forma. Não tem outro jeito, é condição sine qua. Indo para a essência e deixando a forma. Porque se formalizar, vai bater. Aí é a evolução pelo desgaste. É a evolução em que as arestas são tiradas pela pancadaria. É o que está acontecendo. Os homens vão ter que se converter à verdade que está nas consciências. Não no plano intelectual, na consciência. A intelectualidade é um recurso decodificador de propostas vibratórias. Então, nós temos aqui, dentro desse início de trabalho, a luz do mundo. Como se processa a evolução?
No plano, vamos dizer, comum, natural, de experimentação, nós chegamos a determinados patamares. Vamos pensar aqui, reduzir um pouquinho o assunto. Vamos pensar aqui no ariano. O ariano se desvinculou de religião, chegou no planeta, junto com o grupo egípcio, com o grupo hindu, com o grupo hebreu, se formalizou e foi trabalhar a matéria, a terra, a sensação. Atingiram culminâncias em todas as áreas de domínio da matéria, de usufruto da matéria. Regulou as relações sociais e nós vemos países de primeiro mundo com excelência de justiça social, de atendimento às necessidades circunstanciais. Mas espiritualmente, eles têm um buraco na alma, porque negam Deus e a alma. E aí é um problema que promove suicídio, que promove depressão, que promove fobias. É o lado da enfermação da alma, em que ela fica pobre, falta aquele mote maior. E aí vem os problemas. A revolta de determinados elementos, etc, etc. Esses problemas sociais aí, discussão sobre isso ou aquilo. Quando nós pensamos no ariano, o ariano desenvolveu a sua cidadania, deu um show na Terra, mas bloqueou o intercâmbio, que poderia dar às suas habilidades reconhecidas um novo rumo. Eles poderiam transformar a Terra, porque são eles que dominam o planeta. Eles poderiam transformar a Terra e preparar a Terra para a nova etapa. Mas está sendo pela dor, pelo sofrimento, pelo desgaste. Quando Jesus anuncia e ele não é aceito, os homens preferiram a treva e não a luz. Se não tiver luz, não caminha. Luz do conhecimento, luz de sensibilização, luz de espiritualização. São caminhos de transcendência. Nós não podemos ficar apenas com 5 sentidos. Isso não é evolução. Isto é estacionar. Se eles vieram de lá com esse problema, eles continuam estacionados aqui. Por isso Chico dizia, antes de partir do mundo, que já eram milhares e milhares os espíritos que estavam dando adeus para a Terra, indo para o mundo mais inferior, primitivo. Transição é aferição. E dentro dessa aferição, a luz brilha para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ele diz assim no texto: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Ver e ouvir. São canais. O Honório fazia um trabalho com o Apocalipse em que ele dizia assim: gente, esse negócio de ouvir antecede o ver. Porque vem o registro e a pessoa depreende. O cego de Jericó não foi assim? O que está acontecendo aí? Eu ouvi o rumor, o burburinho do povo seguindo Jesus. É Jesus que passa. Quando ele clama, ele pega uma referência do passado dele, filho de Davi. Porque ele não tem noção, ele não trabalhou ainda em Jesus. Mas ele vai lá na lei e lembra dos grandes expoentes que estavam preparando a vinda do Messias. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, a gente pode, se a gente não tem visão, discernimento, a gente pode começar a ouvir e a montar uma estrutura que nos ajude a discernir e a enxergar. Porque o enxergar não é com os olhos. O enxergar é o domínio psicológico de um contexto, de uma sociedade. Quando a gente fala que Kardec era um clarividente, é no sentido psicológico. Ele sabia o que era a natureza humana e trabalhou o entendimento de onde as pessoas estavam com todos os seus conflitos até a concepção mais depurada que a espiritualidade apresentava. Vocês acham que Kardec
ele precisava ficar perguntando assim, e isso, o que é? Aí os Espíritos definiram. E aquilo? Mas e nessa condição? Ele fez isso didaticamente. Era o educador por excelência. Por excelência. E aí nós vamos entendendo o assunto. Tem muita gente que acha que o mundo está perdido. Tem hora que a gente fala assim, meu Deus, que caos. É a poeira levantando, mas está tendo reforma profunda. Se não experimentar a exaustão, aquilo que se elege, não se chega à conclusão. Porque a mudança vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. O Honório gostava de falar assim, gente, por decreto não adianta. Ninguém é feliz passando por cima de cadáver alheio, dizendo eu sou vencedor. Na era do Evangelho, a conversão é do coração para fora. O indivíduo olha e fala assim, eu podia mandar meu chefe para qualquer lugar. Porque ele merece. Mas você sabe que eu estou num carinho especial com ele? Eu estou entendendo que ele está me ajudando. Porque ele está me ajudando a ver meus limites, onde eu preciso trabalhar. Então, eu estou tendo carinho com ele, porque ele é um instrutor. Eu cheguei a uma conclusão. Aí, numa hora dessa, os espirituais falam assim, graças a Deus. Além do ouvido, ele está enxergando. Porque Jesus passou e limpou os olhos dele, como ele fez com o outro cego. Vejo ao longe distintamente. Isso é discernimento. Adquirir isso não é fácil, não. Nós gostamos muito de sistema, gente, que a gente acomoda nele, né, e vai no automático. Mas não é assim mais. Consciência desperta é talento que ultrapassa o hábito comum. Ah, isso aqui agora vai no automático. Não, não vai no automático. Cada caso é um caso. Atendimento fraterno é automático? Tem cartilha? Não tem. Cada pessoa é um universo. E eu preciso auscultar, sem interferir, para a pessoa se sentir primeiramente bem, depois eu poder dar umas diretrizes de auxílio para ela. Porque é ela que vai construir. Só eu vou construir na cabeça dela. Tem pai e tem mãe que fica na cabeça e fala assim, meu filho, é isso, é isso, é isso. E fala 100 vezes, 200, 300. Sabe o que o menino fez? Desligou o ouvido. Começou ela. Abstraiu. Não liga. É aí que falta a habilidade psicológica, educacional, para os tutores, para saber o momento psicológico de fazer registrar. É isso aqui, meu filho. Jesus falava para os discípulos, pregava. Daí, em seguida, vinham as experimentações. O Haroldo gostava muito de contar a cadência. A gente conversava muito, ele falava, Wagner, eu estou traduzindo, na época ele estava traduzindo o tratamento, eu estou traduzindo, estou descobrindo uma coisa. Há uma cadência entre fala e vivência. Fala e vivência. Ele chegou a codificar para mim. Mas não tem aqui a cabeção dele, né? Próprio para isso, que é pesquisador. E a gente ficava encantado. Porque é a beleza do fluxo e do refluxo. Educação é isso, gente. Educação é isso. O Honório, nas reuniões dele, quem estava lá lembra disso, ele falava assim, gente, doutrina espírita evangelho não estão vendo a gente, não. Nós estamos aqui começando a namorar o assunto. Isso é para as próximas reencarnações. Nós estamos aqui começando a tomar contato. Porque se a gente tivesse doutrina e evangelho por dentro da gente não estava aqui, não. Estava aqui no grupo Emmanuel, falava. Tem gente que lembra disso. A gente não estaria aqui. Porque já está gravado. Aí, o jardim está pronto, ele produz. Nós estamos formando o jardim. Não precisa desesperar, não. Tem gradação, não tem? Tem espírito que está durando, tem espírito mais ou menos, tem espírito mais maleável. Né? Mas essa turma, como a Nora, estão trabalhando o Evangelho desde os primeiros tempos. Eu me recordo do dia que o Arnaldo Rocha contou, lá na União, que disse que o Enio Santos, que era amigo deles na época, na década de 50, virou e falou assim, ô Chico, estava lá na União Espírita Mineiro, o Honório é aquele rapaz lá, ó, era novinho. Fazia reunião com Leão, com Sobral, lá na sala 24, se não me engano. Aí ele falou, estou estudando evangelho com aquele moço lá.
Aí o Chico olhou para ele e falou assim, vocês não lembram, não? Vocês não lembram dele, não? Aquele moço lá, está lá no Ave Cristo. Ele era o Hérato Marcelino. Ele te ajudou muito, viu, Naldinho? Seu primeiro testemunho foi ele que te deu força para dar. O Chico falou desse jeito, dentro da União Espírita Mineira. Aí a gente entende a facilidade do Honório. Porque o Haroldo, quando recebeu os Targums, que são documentos históricos do povo judeu, das mãos da irmã Aila, que fez doutorado na Epístola aos Hebreus, na Espanha, e o professor era uma sumidade no assunto, ele legou para ela documentos raros, chegou na mão do Haroldo. Chegou na mão do Haroldo, o Haroldo começou a esquadrinhar aquilo, ligava para a gente e ficava assim, vai que ver. O Honório não tinha acesso a isso, como é que ele fazia aquele trabalho? Eu falei assim, reencarnação. Né, Haroldo? Reencarnação. O Honório está vindo de muito tempo. Claro, tem comprometimento também, não é santo. Né? Teve reencarnação de muito poder, se equivocou no poder, né? Pagou caro por isso, mas teve investimentos maravilhosos em termos de entendimento do Evangelho. Então a gente vai analisando o assunto e fala assim, meu Deus, as reencarnações são instâncias de fixação de valores. Os espíritos vão abrir um campo de percepção. Se eu conhecer alguém sem preconceito nessa vida, e quando eu falo sem preconceito, não é a pessoa que fica aí levantando bandeira partidária disso, daquilo, não, mas que entendia tudo era Honório. Que eu convivi. O Honório não tinha preconceito com nada. Não, o elemento está lá, na instância dele, nós podemos fazer isso por ele, aquilo. Não tinha problema, não. A gente fica vendo dirigente rígido, duro, que fere médio, que fere trabalhador, que se torna dono das coisas. Você fala assim, meu Deus, o que é isso? Que falta de habilidade. Estudou a doutrina espírita universaliza o pensamento. E olha que a universalidade da doutrina é uma universalidade lúcida. É diferente de misticismo barato. Diferente. Tem gente que fala cada bobagem. A gente estava vendo uma entrevista, pouco, sobre a ciência verdadeira, mostrando sobre o que está acontecendo no globo, que todo mundo está apavorado, que a Terra está explodindo, aquecimento e tudo, e a pessoa pontuando. Fala, não, isso é marketing. Isso é venda de questão mercadológica, econômica. Né? Aí foi falando o que realmente é cientificamente, dentro da observação, dos sérios, né? Então a gente foi concluindo, falou assim, olha, falar que o mundo vai acabar em 2019, que essa terrestre está invadindo, abduzindo todo mundo, enganando até Jesus. Gente, onde nós vamos? Que misticismo barato. Deificação de pessoas que trabalham luz e que não são Jesus. Não são. O Chico era um cisco de luz, mas era cisco. Foi ele quem falou que 60 anos de trabalho dele representavam 6 minutos de trabalho de Jesus. Há uma diferença substancial. Deificação de homens, não. A gente ajuda uns aos outros. Somos solidários, somos fraternos. Nos tornamos referência dentro do plano da relatividade. Agora, pureza igual de Jesus, a Terra ainda não viu, não. Aí nós vamos esbarrar em Maria, que era um lírio, que veio de um outro sistema para ajudar aqui. Aí vamos ter notícia de Alcione, de outros espíritos. Kardec entrevistou lá o Mozart, que estava vivendo em outro planeta, Palissy, que tinham passado pela Terra. Mas é preciso entender, nós não podemos dar a tudo e a todos aquilo que é de Deus. O próprio Chico falou da grandeza de Jesus, se colocou como um verme, recebendo raios de luz do amor de Jesus, movendo-se na lama. Mas falou que acima de Jesus tem espíritos que coordenam galáxias, muito acima da evolução do Cristo, da pureza dele. Então é preciso que a gente comece a discernir. A luz do mundo foi instaurada por aquele que viveu a lei divina em sua plenitude. Aquele que veio dar cumprimento.
interpretar a lei que tinha sido revelada por Moisés. Os 10 mandamentos ganharam vida e expressão quando Jesus chegou. Porque Jesus mostrou o que é não matar, não roubar, não desejar o que é alheio. Ele mostrou. Quando nós temos identidade com o Criador e desenvolvemos a nossa potencialidade divina, eu não preciso ficar dando pancada por migalha. Não preciso. Para me sentir iludido de que eu sou melhor, de que eu sou isso ou aquilo. Não tem isso não. Isso é bobagem. A criatura que caminha serena, não importa o que façam com ela, quem faz está assinalado pela lei. Ela que não pode fazer. Ou não deve, né? Poder pode. Não deve fazer. Então nós temos aqui a questão da luz. Estou no mundo, sou a luz do mundo. E textos como esse, vós sois a luz do mundo. Ele não transferiu? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus é a luz do mundo porque ele vive o amor e a sabedoria que ele depreendeu no processo evolutivo dele. Abriu o caminho para nós. E aí nós vamos ver que essa expressão de amor de Jesus é o retrato de Deus. É a função crística dele. Qual que é a função crística de uma criatura? É aquilo que transcende ela e que ela começa a brigar no seu íntimo. Quando Jesus disse assim para o mancebo rico, bom só Deus o é. O que ele ensinou? A fonte é Deus. Ele é reflexão da fonte. Ele não é origem. Bom só Deus o é. Ele não estava negando bondade, mas refletia por ele, porque Deus é o Criador, é a causa primeira ou primária de todas as coisas. É dele que vem. A mente é o espelho da vida em toda parte, então naturalmente eu sou reflexão. Agora, se eu comprometo a minha mente, tem sujidade ali, eu desvio, naturalmente eu estou ocluso, eu me torno um tumor. Eu estou alheio a um processo de vida que é expansionista. Não é difícil entender isso. Dentro do mecanismo de iluminação, nós vamos ver aqui um dos itens que é edificação cristã. Agora, olhem que beleza o assunto. A gente acha que tudo é novo, né? Não tem nada novo. A sabedoria antiga. Jesus não abrogou a lei, porque a lei é a base de toda a fenomenologia evolutiva do universo. Ele não descartou as bases que vieram através das mãos de Moisés. Nem descartou que os profetas desenvolveram e trabalharam. E Paulo compreendeu tanto o assunto que ele foi o exegeta da época. Impressionante a universalidade do pensamento de Paulo à época de Jesus, chamado por Emmanuel de campeão do Evangelho. Então, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nós vamos pegar alguns versículos, a partir do 22, ele diz assim, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O Adão é um marco para a nossa evolução planetária. Porque dentro da formalização das bases do planeta, que Jesus orquestrou, lançando mão do material da nebulosa solar, para que ele se constituísse um orbe, e ele ia patrocinar a evolução dos princípios e seres que estariam neste orbe, depois de todas as providências cadenciadas, os 6 dias da criação, que são períodos, até o 7 que descansa, no 6º surge o homem, e esse homem, chamado Adão, é uma raça que o Espiritismo vai estudar, a raça adâmica. É um marco biológico e sociológico, porque com Adão estão os espíritos que vieram de um outro plano para dar impulso à evolução do autóctone, do aborígene, do que se desenvolveu naturalmente aqui. Então ele é miscigenado
ele vem por enxertia, o melhor no menos bom. Organicamente, ele recebe a herança dos que estavam aqui, os aborígenes. E psiquicamente, o aborígene recebe o material que vinha do capelino, do que vinha de fora mais evoluído. Só que ele instaura aqui na Terra o período de expiação e prova. Porque eles tropeçaram, como o próprio Paulo vai dizer numa outra epístola. Tropeçaram para que caísse, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E o que vai acontecer? Se a sua queda é motivo de riqueza, quanto mais a sua plenitude. Vocês imaginem esse ariano, esse egípcio, que até cumpriu seu papel segundo Emmanuel, esses hindus, as castas, os que instauraram as castas, e os hebreus, se eles fazem direitinho o seu papel no planeta, nós teríamos evitado guerras, catástrofes, esses problemas todos, essas corrupções endêmicas, esse engodo, que é a globalização humana, no sentido de mercado, etc., de cultura, porque é tudo muito pervertido, né? Tudo muito marcado de vícios e de interesses pessoais, nascidos do egoísmo. A gente não estaria nessa esparrela. Mas como é caminho, esse mercado vasto, é caminho, essa pluralidade, a porta larga, é caminho de experimentação, existe o chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio serve para isso, porque Deus não criou robôs. Ele quer adesão íntima, de coração da criatura. Então, todos morrem em Adão, porque o processo de vinculação com a matéria, no plano físico, para ajuste das percepções, dos conceitos, do comportamento, são necessários. Mas se existe o Adão, para enterrar todo mundo em tarefas específicas, pertinentes às causas geradas lá atrás, como efeito, porque o Adão é um marco no sentido reencarnacionista. Biologicamente, o nosso biotipo vem dele, porque eles inauguram as raças que passam a dominar o planeta. Então, são fases importantíssimas do nosso processo evolutivo. Seria como a gente dizer assim, no processo evolutivo da saída dos elementos das águas para as porções secas, nós temos o réptil. E o Honório gostava de estudar como o leão estudava. Que o réptil é um marco entre o mundo aquático e a porção seca. Porque o réptil é base para surgir o mamífero e as aves, por exemplo. É um marco, é um divisor. Adão é um marco no sentido de dinâmica evolutiva pela reencarnação. Só que lá na frente, o Paulo entendeu e colocou: todos serão vivificados em Cristo. Mas ele não falou em Jesus. Jesus é o Espírito. Cristo é a proposta. Como Kardec deixou bem claro no livro A Gênese, o último livro que ele publicou em vida. Porque fica assim, Cristo é outro espírito que incorporou nele, são os teosofistas, os espiritualistas. Opinião deles. Precisa desse misticismo. Mas nós sabemos que a expressão crística, ela é aquela que ressuma da perfeição, da pureza do espírito, identificando o quê? A unigenitura, que é a linha única no universo, chamada amor. A única força do universo chama-se amor. Como é que João chamou Deus? Deus é amor. Isso é unigenitura. Quem entrou nessa faixa, não tem divergência mais não. E é isso que ele vai explicar aqui. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Não dá para pirar a cabeça? Aí o Honório falava assim, lembrando a autoridade dele trabalhando no assunto. Isso aqui, gente, é carinho, não é idolatria não, viu? É porque é um professor, um instrutor, então a gente tem que valorizar o que é bom, né? Fiel, leal. Então ele dizia assim, gente, a primeira vez que ninguém viu uma coisa, quando ela vem, instaura-se reflexo. Não é isso, alemão?
Instaura-se o reflexo. Termo de Emmanuel. O que é instaurar reflexo? O camarada nunca viu uma coisa. Tomou contato. Caiu um raio, começou a pegar fogo. O primitivo, lá de trás, olhou aquilo, ficou fascinado, foi pegar, queimou a mão. Instaurou o reflexo. Aquilo é luminoso, é fascinante, mas dói. Aí depois vai desenvolver o conceito de queima, que arde. Esse é conceito desenvolvido no tempo. Instaurou o reflexo. Quando Cristo chega no mundo, é a primeira vinda. Todo mundo entende que Jesus vem, a primeira vinda é o quê? Ele é um taumaturgo, ele é um falsário, ele é um profeta, ele é tudo. Instaurou o reflexo. Eu não vim trazer a paz, mas a espada e o fogo, e eu quero que arda. Não é assim? Ele falou isso. A primeira vinda é um desafio. Que coisa esquisita. O romano olhava para Jesus, para a proposta dele, e falava assim, louco, isso é um lunático. Só no meio desse povo judeu mesmo apareceu uma coisa dessa. Porque o romano era o quê? O poder e a violência para manter o poder. Aí vinham lá, perdoar 70 vezes 7, amar os inimigos. Isso é louco. Isso é um louco, lunático. Coisa de judeu mesmo que já é perturbado. Porque eles viviam em demandas, né? Era um povo quente. Ainda é, né? E a gente nota que essa é a primícia. A primeira expressão pura do Criador, que é a função crística de um Espírito puro, que é Jesus, ela é primícia. E aí vem o quê? Depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí nós vamos fazer o inventário da humanidade. Aí Jesus falou com uma Maria de Magdala. Mas não estava desviada, Wagner? Ela não estava lá comprometida? Não era 7 os demônios que dominavam ela? Aí há uma correlação dos 7 centros de força, se quiser filosoficamente estudar o assunto, né? Aí fala assim, nossa, ela tinha todos os vícios. Mas a gente pode dizer assim, se ela tinha vício nessas áreas todas, é porque ela tinha muita experiência. Ou não é? Vocês já viram alguém que não tem experiência ter vício? Não tem. Uma pessoa que não tem experiência não se vicia. Ela é ignorante, mas ela não tem vício. Quando tem vício é porque saturou, ou seja, aprendeu muito. Então, se ela tinha 7 demônios e se correlaciona isso com os centros de força, ou seja, a amplitude das funções de um ser na Terra, Maria estava preparadinha para ser resgatada. E não deu outra. A mensageira da ressurreição. Tem gente que olha ela e fala assim, olha lá, perdida, a meretriz. Que meretriz? Um dia eu conversei com a Honório, falei assim, Honório, tem umas coisas aí, muito curiosas. Da mesma forma que se reconhece no ariano essa riqueza de lidar com tudo e se envolver com o autóctono e misturar com ele, esse é o mérito deles. Eles se misturaram com o aborígene. Os outros, só em casta, né? Os outros 3 braços dos que vieram de Capela, nesse processo de migração. Os espíritos melhores que vieram para a Terra. Eles dividiram em 4 braços, para quem não sabe do assunto, né? Então veio o rio do Éden para irrigar o novo jardim. Se dividiu em 4 braços, conforme o livro Gênesis de Moisés. Então, um é referência ao povo hindu, que estabeleceu as castas, porque eram orgulhosos, não se misturavam. Depois veio o povo hebreu, do qual descendeu os judeus, que a gente conhece, né, que é a tribo do sul, que está lá em Jerusalém. Os egípcios e a família indo-europeia, que fundou a Europa, a raça branca. E a raça branca misturou, o resto não misturou. Ficou lá, guardadinho. Então, os arianos têm esse mérito. Eles têm um problema que eles se desvincularam do aspecto religioso da vida, mas se mantiveram abertos à miscigenação. Ele tem esse mérito. Então, quando a gente analisa esse assunto, a gente falou com o Honório assim, senhor Honório, essas pessoas mais levianas, essas pessoas que têm um histórico de perdidas, e que gostava de todo mundo, ficava com todo mundo, ia para as farras, esse povo chega primeiro.
Ele falou assim, mas é o que está no Evangelho. Curioso, né? Aí ele falou assim, mas tem que tomar cuidado para analisar isso, porque senão o povo sai por aí caindo na vida, falando que vai chegar primeiro. Nós estamos analisando no sentido de que a pessoa mais aberta, ela acaba dependendo da experiência do outro. Quando a gente analisa essa questão das meretrizes, não é só o comportamento de uma mulher, é o comportamento do sentimento. Sabe uma pessoa muito dada, e que leva muito na cara, e que é muito simplória, que vai se entregando, ao longo de tempo, essa pessoa tem muitas marcas. Isso dá sabedoria para ela. A pessoa que erra mais, ela tem mais experiência, aprende. Não que tenha que errar mais. Vocês entenderam a sutileza, né? É isso que a gente está tentando dizer. Porque tinha um professor que falava assim, o erro é caminho de acerto. Porque ele te marca. Ele te marca e você leva o substrato do aprendizado. E aí você fica antenado. Você se habilita. Aí o Chico falava assim, respondendo àquela ideia dos espíritas que tem mania de pureza sem ter, né? Hipocrisia religiosa. Aí o Chico falava assim, gente, o anjo não é ingênuo. O que ele quis dizer? O que ele estava querendo dizer? Tem anjo que está lá brilhando, secundando Cristo, que já aprontou. O Honório leu uma série de Roma, e que falava do comportamento, né, de vários dos imperadores lá. A gente até tem essa coleção. O dia que ele terminou de ler aquilo, ele olhou para nós assim, olhou e falou assim, a gente já pintou, né? Porque vocês acham o quê? Que a gente não estava nessas épocas? A gente não partilhava essas coisas? Quando vê um espírito como Emmanuel, né, o próprio Chico, quando olha para trás, fala assim, eu já participei de tanta coisa, são tantas civilizações, processo evolutivo, cada uma com seu contexto. Então a gente vai aprendendo a ser equilibrado para analisar as coisas. As que são de Cristo na sua vinda, porque vem a oportunidade do testemunho e a criatura se revela. Essa é a segunda vinda. Tem gente que acha que Jesus vai voltar num carro de glória, dizimando, jogando raio nos que não prestam. Essa é a visão dos teológicos, dos que têm religiões materialistas. Mas nós, espiritualistas, começamos a entender, e o Evangelho é muito claro, e a doutrina mais ainda, que a segunda vinda do Cristo é pelas circunstâncias. Toda vez que atendeste a um destes pequeninos, é a mim que recebeis. Essa é a segunda vinda. Ele próprio ensinou. Então, a proposta crística, ela vem por uma situação não luminosa, trevosa. Não se assustem. Como é que uma criatura testemunha o seu valor moral? Numa circunstância adversa. Não é na luminosa. O sábado, o inverno, que são imagens do Evangelho para mostrar aquele período em que é difícil caminhar. Difícil caminhar é o período de aferição dos valores. Afere se eles estão em ordem por dentro de nós. E, ao mesmo tempo, se a gente atende com galhardia, pode entrar, Vinícius. Se a gente atende com galhardia, fixa o talento. Fixa. Na hora da crise, a pessoa tem que pôr a mão e falar assim, meu Deus, não me deixa perder a oportunidade, não. Vocês entenderam? Não pode perder. Vamos avançar porque o homem chegou. Porque convém, aí ele fala assim, vem na sua segunda vinda. Olha como é que é o processo de edificação cristã. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. O que vocês entenderam disso aqui? Até o Cristo chegar, nós temos aqui busca do reino de Deus, entrega ao Pai. Mas nesse processo anterior de, vamos dizer, de preparação, a gente cria guetos, sistemas. E aí que vem, e quando houver aniquilado todo o império, não teve império romano? Não teve império otomano? Não tem um monte de império? Todos ruins.
quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, não tem o rei, não tem o imperador, não tem o presidente, não tem o ídolo, não tem a Madonna, não tem Roberto Carlos, não tem Divaldo Franco, não tem Chico Xavier, não tem Emmanuel, não tem Honório. Quando todo ídolo, toda força domina o amor e a sabedoria, aí acabou o reino, acabou a potestade. Sabe por que a gente tem desafios na Terra? Elemento casa, está lá namorado, feliz, aí começa a conviver com o mensal todo dia, né? Aí começa a ver como é que acorda, como é que dorme, como é que recebe um dia, outro, naquele período, e aí começa reino contra reino. Por que você não fica melhorzinha? E por que você não chega mais educado trazendo flores? É reino contra reino. Entendeu? É reino contra reino. O reino do meu eu, ou do ego, contra o outro ego. Aí vai no desgaste. Até saturar e falar assim, não vou brigar mais não. Uma mulher virou para o Chico e falou assim, Chico, o Evangelho disse que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. Olha, eu já perdoei meu marido mais de 490 vezes. E eu não estou disposta mais não. Ele olhou para ela e falou assim, minha filha, o Evangelho fala 70 vezes 7, mas a mesma falta. A mesma. Aí a gente vai analisar o assunto. O mesmo assunto não se repete 490 vezes. A pessoa desiste. E a gente vai transcendendo. São sutilezas, para a gente não cair naquela coisa simplista, né, de momento. Então vem a força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O que é isso, gente? Sob controle. O Honório gostava de dizer que quando Jesus ficava, quando a gente, por exemplo, ele no barco, assentava no barco, e a multidão de pé, ele falava assim, olha, nós podemos entender que Jesus tem que descer um pouquinho, e nós temos que subir um pouquinho, senão não encontra a praça do entendimento que o Chico Xavier falava. A gente não se encontra. Então ele falava assim, quando nós conseguimos nos elevar, e começamos a perceber alguma coisa de Jesus, da operação dele crística, na verdade a gente sintoniza um subconsciente de Jesus. Porque o consciente dele está lá no infinito, a gente não alcança ainda não. Olha que curioso. A gente sintoniza a base que assegura a ele ser o Cristo. Não é interessante? Isso é bom para a gente pensar. Nós ainda estamos no rudimento das coisas, mas elas fazem um efeito extraordinário. Só para culminar, ele segue. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O que vocês vão entender? Como é que está lá no Tiago? Vai trabalhar tentação. Por que vem a tentação? O que ela aguça? A chamada concupiscência. O que é concupiscência? As nossas fragilidades. O homem é mais frágil do que perverso. Mexeu com a minha fragilidade. E aí vem a morte, quando eu me entrego aquele processo. Que morte é essa? Moral. O que termina aqui? Morte moral. Aí o Honório vai trabalhar que quando o elemento entra em sintonia e ganha afinidade, sintonia é genérico, afinidade é específico. Isso, para quem é médio, a gente sabe o que é isso. Eu tenho afinidade, eu tenho sintonia com um monte de espírito. Faço minha prece, estou em sintonia. Agora, afinidade é o meu ramerrão dia a dia. Aí o Ivan fica acessível para ele, né? O Honório fica para nós, outros espíritos. E assim cada um vai dando conta. Agora, se eu bobear, eu pego um cabeludo ali na rua. E ele tem uma afinidade comigo, assim, gosto desse camarada, e eu estou gostando disso. Não queria fazer, não, mas estou fazendo. E vou repetindo aquilo sistematicamente. Então, afinidade. Nós vamos... O Honório falava que a gente vai começando a enamorar, depois noiva, casa, no plano do comprometimento. E a pessoa começa a se segurar, a se trabalhar, a acostumar a renunciar, a ter humildade, a ter paciência, né? E aí vai viver mais leve. Ela começa a entrar na chamada vida eterna. Porque ela não tem mais a fragmentação da vida.
quando ela encontra a morte, que é moral. Tem gente que vive, mas está morto. Por quem que enterra os mortos? Não são os mortos? Jesus não falou que as águias que tomam conta dos cadáveres, onde estão os cadáveres, aí estão as águias? O urubu não vai atrás de coisa morta? Então, tem espírito que se encarrega de trabalhar isso em nós. Quando a gente fala, com todo o respeito, né, gente? Quando a gente fala de obsessor, tem um obsessor. O que ele está trabalhando? O meu morto. Não é a vida, o filho do homem que ele trabalha. Então a gente vai entender que o último inimigo a vencer é a morte. Tem gente que acha que não vai morrer. Né? Aí vai trabalhar a vida eterna no corpo físico. Olha a infantilidade, né? Porque o último inimigo é a morte, é quando você não precisa mais de instabilidade, quando você tem vivência plena desse amor nas asas dessa sabedoria, que te tira do lugar comum. Como Kardec falou, que os espíritos sinareiras saem fora da Terra para poder ver de cima as situações e ter a equação ideal. Não tem outro jeito, gente. Então nós vamos parar por aqui, considerando aí o tempo que se foi, nessa abertura fraterna, dessa transição que é essa universalização dos processos para chegar na unidade. Ninguém está vivendo temor, fobia, depressão, angústia, peso vibratório, desentendimento pessoal, crise financeira, por acaso. Nós estamos navegando por águas tempestuosas. Mas a bússola da fé é que norteia. E é preciso ter aquilo que o Paulo diz: prossigo para o alvo. Bateu hoje, prossigo para o alvo. Folgou amanhã, prossigo para o alvo. Sorrindo para tudo. O carinho com todas as situações. Não tem nada que não mude. O homem não é dono de nada. O político tem posição secundária no país. Secundária. A força do país é outra. A força da terra é outra. Não tem buraco de ozônio, não tem El Ninho que vai destruir nada. Tudo transitório. São movimentos. Na última etapa, terça-feira, a gente vai ter oportunidade de analisar, à luz da codificação, o que é a influência dos espíritos na matéria. E entender todos esses processos, que não são cataclismos, que não são maldições, que não são o apocalipse que todo mundo imagina, porque apocalipse é revelação, é conscientização dos valores, não perdição. Quanto mais o torniquete aperta, mais luz sai. Não duvidemos disso. Tudo passa. Nós estamos desenvolvendo habilidades em diversas áreas. Nós estamos desenvolvendo percepções. Os que vivem em guetos de violência são poucos. De vez em quando aparece um estrião comentando aí horrores, né? Com ódio, com sistematização, a gente olha e fala assim, por que dá arrepio? Porque a maioria quer o bem. A maioria é educada quer o bem. Então existe um processo muito harmonioso se dando. E o Vinícius vai ajudar a gente a entender isso melhor.